Muito bem, já tratamos os dados importados do aplique do PCE. Agora vamos aprender a tratar os dados que importamos do banco de preços em saúde. Quando fizemos a importação dos dados do banco de preços em saúde, também geramos uma planilha, no nosso exemplo, buscando os dados referentes ao paracetamol de 500 mg comprimido. Então, esta é a planilha que nós obtivemos com as consultas ao banco de preços, buscando os preços referenciais do paracetamol de 500 mg comprimido. Já fizemos o tratamento básico desses dados no sentido de transformar a data da compra em um formato data e em transformar a quantidade de itens comprados e o valor pago em formato número. Agora vamos aprender a tratar esses dados, a fazer cálculos matemáticos para a definição do preço de referência. Existe um conjunto bem significativo de dados disponíveis nesse momento para o item paracetamol 500 mg. Se caminharmos até o fim da planilha, vamos encontrar 363 linhas, portanto existem 362 referências nesse momento que eu faço a pesquisa em julho de 2016. Existem 362 referências de preços disponíveis no banco de preços em saúde para o paracetamol 500 mg comprimidos, com diversas variações em relação à quantidade de itens comprados e ao valor unitário pago. Aqui nós não precisamos fazer nenhuma transformação do valor unitário, porque, em tese, o órgão comprador já fez essa padronização e lançou esses dados no Comprasnet de maneira padronizada, de maneira que todos esses valores que estão aqui podemos assumir como sendo os valores unitários de cada comprimido da unidade de fornecimento que nós identificamos aqui nessa planilha, que é comprimido. Então, estes valores unitários, valores pagos, valores licitados, valores registrados destes produtos, são valores por unidade, valores por comprimido. Então, podemos, já que estão padronizados, podemos trabalhar com esses dados. Assim como fizemos na planilha do aplique PCE, a primeira providência que podemos tomar é classificar os dados pelo valor unitário pago. Então, temos uma classificação do maior para o menor, e vejam que aqui também nós temos valores distorcidos. Temos valores começando em R$ 62,00, supostamente também para a unidade de fornecimento comprimido, e temos valores na outra extremidade, valores menores que 1 centavo. Valores bem abaixo de 1 centavo, abaixo de 1 centavo, 1 centavo. Vejam, portanto, que há uma variação muito expressiva, muito significativa nos dados. O conjunto de dados possui extremidades, possui valores extremos muito distorcidos, muito diferentes, muito divergentes entre si, começando com menos de 1 centavo e terminando com R$ 62,00. De novo, podemos eliminar esses números manualmente, esses valores que parecem estar muito fora da realidade, podemos fazê-lo de maneira manual, simplesmente excluindo estas linhas que parecem muito claramente fora do contexto,
ou podemos deixá-las aqui, até para demonstrar qual a totalidade dos dados que foram coletados, e trabalhar com essa informação com as metodologias estatísticas, com os instrumentos estatísticos que vão diminuir o impacto de eventuais distorções. Então, novamente, vamos demonstrar qual a diferença entre os dois principais métodos de cálculo do preço de referência: a média e a mediana. Lembrando que nós já fizemos isso em relação ao aplique do TCE e já ficou bastante claro, eu espero, a diferença significativa que existe entre os resultados apresentados pela média e os resultados apresentados pela mediana. Vou voltar ao início desta planilha, lembrando que para caminhar numa planilha com uma grande quantidade de linhas ou colunas, o melhor é usar a tecla Ctrl pressionada em conjugação com as teclas de setas. Então, neste caso, Ctrl para cima voltou para a primeira linha da planilha, primeira linha da tabela. Vamos lembrar como travar a primeira linha, como travar a linha de cabeçalho, que contém as informações relevantes sobre o nome das colunas, informação sobre o que contém cada uma das colunas. Então, em exibição, congelar painéis, congelar linha superior. Desta forma, eu mantenho a linha de cabeçalho, a primeira linha, travada e posso continuar caminhando na planilha sem que essa primeira linha se mova. Voltarei para o final da planilha, de novo, Ctrl, seta para baixo, vou até o final da planilha. E agora vou calcular a média e a mediana deste conjunto de mais de 360 referências de preços do paracetamol de 500 mg comprimido. Vou calcular a média usando a fórmula do Excel, igual média, e abrindo a referência de dados. Posso selecionar essa referência de dados utilizando Shift Ctrl, as duas teclas pressionadas ao mesmo tempo, Shift Ctrl e a seta para cima. Vejam que mudou a minha referência para de x1 até x363. Eu estou referenciando toda a coluna de dados x da linha 1 até a linha 363. Posso clicar em Enter e o Excel calcula sozinho essa média. Lembrando como ficou a fórmula, a média de x1 até x363, que é a última linha com dados de preços de referência. 34 centavos foi a média calculada. Agora vamos fazer a mediana. Mediana no Excel é MED e a referência. Neste caso, de novo, podemos selecionar o conjunto de dados com Shift Ctrl e a setinha para cima. De novo, a referência foi automaticamente alterada para x1, dois pontos, ou seja, que vai de x1 até x363. Com um Enter, o Excel calcula sozinho. Percebam novamente a influência significativa que a média sofreu dos extremos desse conjunto de dados. Assim como já demonstramos na primeira parte, onde falamos sobre os dados coletados do aplique, utilizar a média para cálculo
preço estimativo, do preço de referência, não é uma boa saída em função da influência significativa que a média sofre dos extremos. Ao contrário, a mediana, vejam, se comporta de maneira muito diferente e tem valores muito diferentes. Então, vejam que a mediana que nós tínhamos calculado lá nos dados obtidos no aplique do TCE, com base nas prefeituras de Mato Grosso, a mediana lá era de 5 centavos. Muito próxima, portanto, da mediana que encontramos aqui em dados disponíveis no Banco de Preços em Saúde, que contempla mais de 360 referências espalhadas pelo Brasil inteiro. Vejam que os preços referenciais de Mato Grosso, a mediana de Mato Grosso, está bem próxima da mediana do resto do país. Portanto, confirmamos que há uma regularidade, existe uma homogeneidade entre os preços praticados em Mato Grosso, preços referenciais, preços da mediana, em relação aos preços referenciais à mediana praticada em outras localidades espalhadas pelo Brasil, em outros órgãos públicos espalhados pelo Brasil. Isso nos dá uma segurança significativa de que os dados que estamos coletando são bastante compatíveis com a realidade. Temos mais de 300 preços praticados por unidades compradoras públicas no Brasil, que nos levam a um preço de referência de 4 centavos, um pouco menos que 5 centavos. Mas queremos chamar a atenção para uma possível influência de 2 grandes fatores: o fator quantidade e o fator tempo. Aqui nessa planilha do Banco de Preços em Saúde é possível fazer uma avaliação do impacto dessas 2 variáveis, da quantidade de itens comprados e do tempo da vigência, do período de vigência dos preços. Vamos trabalhar com esses 2 cenários agora, para avaliar se existe uma influência significativa desses 2 aspectos. Utilizando sempre a mediana como a referência base para cálculo do preço estimado, vamos calcular primeiro qual o impacto, se ele existe, das quantidades nos valores praticados. Então, vou fazer 2 exemplos. Primeiro, com uma pequena quantidade e depois com uma grande quantidade, representando 2 tipos de compradores distintos. Aqui em Mato Grosso mesmo, temos municípios que se comportam como pequenos compradores, municípios pequenos e que compram isoladamente quantidades pequenas, e temos alguns municípios que compram enormes quantidades, principalmente a capital do estado, assim como o governo do estado também faz grandes aquisições. Então, eu preciso tomar cuidado para não avaliar preços de referência para municípios pequenos da mesma forma que avalio para municípios grandes e vice-versa. Os preços praticados ou preços de referência para grandes compradores nem sempre são similares ou iguais aos preços de pequenos compradores. Vamos verificar a influência disso testando a quantidade nesta planilha do Banco de Preços. Para testar a quantidade, a primeira coisa que eu faço é criar um filtro. Criando um filtro automático, eu posso selecionar uma faixa de variação da quantidade de itens comprados. Vejam que quando eu abro
quantidade de itens comprados, desde que o formato dos dados já esteja em formato de número, ele me mostra em ordem crescente quais os valores que estão disponíveis aqui. Vão desde 24 unidades até milhões de unidades. Eu posso então fazer dois comparativos. Vamos imaginar primeiro um pequeno comprador que vai licitar e vai adquirir em torno de 5.000 comprimidos. Portanto, temos que verificar se compras de grandes quantidades, muito acima de 5.000 unidades, fazem com que o preço caia, façam com que o preço diminua significativamente. Então vamos filtrar valores maiores, por exemplo, do que 20.000 unidades. Ou seja, 4 vezes a quantidade que estamos utilizando como paradigma. Lembrando, neste exemplo, estamos testando um preço de referência para uma licitação de 5.000 unidades. Vamos testar então, vamos excluir da nossa planilha valores cuja referência esteja ligada a compras superiores a 20.000 unidades. Então, itens que são maiores de 20.000 já foram selecionados aqui. Nós clicamos no primeiro item para selecionar todos os demais. Shift Ctrl setinha para baixo e selecionamos assim todas as linhas, todas as 166 linhas que estão acima de 20.000 unidades licitadas, compradas. Vamos excluir com o botão direito do mouse, excluímos essas linhas. Ele pergunta se a gente quer excluir todas as linhas mesmo, nós confirmamos. E agora temos já um novo resultado para a mediana. Vejam que ela subiu um pouquinho. Ela era 0,439 e agora ela está em 0,485. O que isso significa? Que existe sim uma influência das quantidades no preço de referência. Mas essa influência é muito pequena, extremamente pequena, em relação a compradores de pequenas quantidades. Não chega a representar nenhum centavo, nem 50 centavos, meio centavo de valor de referência. Vamos testar o outro extremo. Eu volto em desfazer, excluir. Desfiz aquilo que tinha feito de excluir todos os dados e vou fazer um outro teste. Agora eu quero saber se eu fosse um grande comprador, se o preço de referência seria muito diferente para mim. Então vamos imaginar um comprador que vai comprar 1 milhão de comprimidos. Então vamos excluir os pequenos compradores do conjunto. Então vamos, por exemplo, filtrar o que for menor do que 800.000, por exemplo. Todo mundo que está comprando menos de 800.000 comprimidos vai sair fora do nosso conjunto de dados. Já está filtrado. Para selecionar todas as linhas, de novo, Shift Ctrl, setinha para baixo, selecionamos 344 linhas, vamos clicar com o direito do mouse e excluir a linha, confirma a exclusão, vamos voltar lá para cima, e vejam que a média e a mediana agora estão muito próximas. O que aconteceu neste caso é que os valores distorcidos que estavam muito abaixo ou muito acima do conjunto de dados
foram excluídos. Os grandes compradores estão mais homogêneos e percebam que houve uma significativa mudança nos preços. Já baixamos de 4 centavos. Então, grandes compradores, neste caso, estão submetidos a preços menores, a patamares de preços menores do que pequenos compradores. Então, fizemos 2 testes e demonstramos esse cenário em que grandes compradores teriam preços referenciais um pouco menores do que os preços referenciais de pequenos compradores. Isso é particularmente importante quando estamos fazendo a pesquisa de preços com esses 2 paradigmas, ou um grande comprador ou um pequeno comprador. Quaisquer dos 2 compradores, qualquer natureza desses 2 compradores, pode ter influência significativa no preço de referência. E é tanto importante que um pequeno comprador faça pesquisas de preços mais apropriadas, mais próximas da sua realidade, a fim de especialmente não ter os seus itens fracassados, não ter os seus itens desertos, assim como também um grande comprador deve fazer seus cálculos de preços referenciais baseados na sua realidade, baseados no quantitativo e no volume de aquisições que ele faz, de maneira a ter o preço de referência mais próximo dessa realidade de grande comprador, para efetivamente fazer uma boa compra, uma compra mais justa e pagar um preço mais próximo da realidade dos grandes compradores do que preços mais próximos da realidade de médios ou pequenos compradores. Esta, portanto, foi a variação de preços calculada com base no cenário de volume de compras. Vamos voltar à exclusão que acabamos de fazer. Voltamos agora para o cenário inicial, em que temos 362 registros de preços. Vamos limpar o filtro e trabalhar com um segundo cenário, um segundo tipo de cenário também importante nas compras públicas. Lembrando, claro, sempre que esses cálculos, esse trabalho com cenários, não se aplica a todos os itens. É importante lembrar do conceito de curva ABC e do conceito de priorização. Isso só se aplica a produtos, a elementos de compra que são muito relevantes no conjunto de compras do órgão público. Então, nós não vamos ficar fazendo esse cálculo de cenários para todos os itens que vamos querer adquirir. Mas lembrando do exemplo do churrasco, o que vamos fazer aqui, esse cálculo de cenários, é para picanha. É para aquilo que tem um impacto muito significativo, os poucos itens de aquisição que têm um enorme impacto nas nossas compras. Para a grande maioria dos itens que tem baixo impacto de compras, nós não precisamos calcular esses cenários diferentes, tanto em termos de volume de compras, quanto em termos de datas, em termos de período de vigência dos preços. Mas voltando então a esse cálculo do período de vigência, ao cálculo de impacto do período de vigência, temos aqui compras obtidas do Banco de Preços de Saúde dos últimos 18 meses. E o que nós queremos descobrir agora é se os preços se modificaram sensivelmente nos últimos meses em relação a esse período todo de 18 meses que o Banco de Preços nos apresenta. Então nós vamos utilizar agora como filtro o campo data da compra. Então, clicando neste data da compra, isso só vai acontecer deste jeito se os dados já estiverem transformados em formato data, com aquela metodologia que já apresentamos na videoaula anterior sobre a extração de dados do Banco de Preços em Saúde. Transformados esses dados da data da compra em dados de datas, em formato data, temos aqui, portanto, um filtro em que o Excel já sabe quais os anos e meses
em que as compras estão sendo apresentadas. Vamos fazer uma avaliação de impacto do preço de referência em relação às datas. Nossos cálculos até aqui levaram em conta os 18 meses de valores de referência que o Banco de Preços nos apresentou. Então, nesses 362 itens de referência que estamos trabalhando aqui, existem preços praticados nos últimos 18 meses. E a mediana para esses preços é 0,431. Vamos agora fazer uma nova modificação dos dados, de maneira a excluir os dados mais antigos e ter como referência apenas as compras mais recentes. Então, para isso, o que nós vamos fazer é esconder no filtro, vamos esconder os dados mais recentes. Vamos mostrar apenas os dados mais antigos de maneira a excluí-los da planilha e fazer o teste de cálculo. Então, vamos excluir os 3 últimos meses, por exemplo, e manter todos os demais. Então, estamos excluindo junho, maio e abril do filtro. Não queremos que esses dados apareçam. Estão vendo aqui, os 362 registros existentes foram mostrados apenas 340. Estes 340 nós vamos eliminar agora. Então, vamos selecionar a primeira linha, Shift Ctrl seta para baixo, selecionamos todas as linhas que estão aparecendo e vamos clicar com o botão direito para excluí-las. Botão direito, excluir linha, confirma a exclusão, voltamos lá para cima e vamos verificar o novo cálculo da mediana. Verifiquem que a mediana se moveu dos 0,431 que estavam sendo calculados até então para 0,5. 5 centavos é a nova mediana dos preços calculados com base nos valores de referência disponíveis no Banco de Preços em Saúde. Percebam também que a média se aproximou da mediana, porque neste caso a exclusão dos itens mais antigos excluiu também os extremos que estavam puxando a média. E percebam uma coisa muito importante. A mediana, neste caso aqui, de 5 centavos para os itens comprados nos últimos 3 meses é exatamente igual à mediana que nós calculamos com base no aplique de 2016. Portanto, os dados de 2016 dos municípios de Mato Grosso, a mediana desses dados está exatamente igual à mediana de preços praticados em outros órgãos públicos espalhados pelo Brasil nos últimos 3 meses, tendo por base este item que nós estamos usando de exemplo, o paracetamol 500 mg comprimido. Isso confirma a validade da metodologia e confirma a importância de avaliar esses diferentes cenários, principalmente quando os itens são muito relevantes, quando os itens têm um impacto significativo nas compras do órgão público. Avaliar o cenário de quantidade de itens para se aproximar mais da referência do comprador e avaliar o cenário de influência da validade dos preços, do período de validade dos preços. Se os preços mais antigos se deslocaram mais recentemente para um patamar diferente. Nesta época de crise econômica, em que os preços
não se mantêm tão estáveis como já se mantiveram no passado, calcular o impacto do cenário de variação do preço com base nos preços mais recentes em relação aos preços mais antigos é bastante relevante para evitar eventuais impactos que existem na prática, que existem nas referências do mercado e que podem levar a estimativas equivocadas. Se eu utilizar preços muito antigos, posso estar calculando uma estimativa muito equivocada em relação à verdadeira média aceitável de preços sendo praticados para aquele produto nos meses mais recentes, nos períodos mais recentes. Daí, portanto, a importância, de novo, de reforçar o uso da mediana como referência prática, como método estatístico para cálculo do preço de referência. Então, o preço de referência do nosso paracetamol 500 mg comprimido seria 5 centavos. E o uso, além da mediana, quando vale a pena, em função do impacto do item, dos riscos das compras, do uso dos cenários de pesquisa, cenários baseados em quantidade de itens licitados, comprados, no volume de aquisição, cálculo do impacto de preços referenciais com base no grande volume ou pequeno volume de aquisições e o impacto do tempo, o impacto do período de vigência dos preços de referência para verificar eventuais modificações significativas nos preços de referência em função da mudança da base de tempo dos preços pesquisados. Esperamos que assim você tenha se conscientizado da importância de buscar os preços disponíveis na internet, a facilidade que existe para essa busca, embora seja trabalhosa no primeiro momento, a experiência vai trazer uma facilidade maior de busca desses dados e, uma vez encontrados esses dados, tratá-los de maneira adequada, utilizando a mediana principalmente como elemento principal de cálculo do preço de referência e não a média, porque é muito influenciada pelos extremos, utilizando a mediana, portanto, para cálculo do preço de referência. E mais que isso, se possível e recomendável em função do risco da aquisição, em função de se tratar de um produto muito significativo em relação às compras do ente público, calcular o impacto de cenários, de volume de compras e de período de disponibilidade dos dados de referência para avaliar os preços de referência em função da característica dos compradores, do comprador pequeno ou do comprador grande, e avaliar o impacto de eventuais mudanças no preço de referência em função de preços mais recentes.